Oi, Macramore! Seja muito bem-vindo! Qual foi o nome da cola que eu usei pra colar o trabalho de macramê na moldura? E eu usei essa daqui, ó, que é a Tech Bond Artesanato 3, tá? Então eu colei o trabalho de macramê na madeira com essa daqui. Com essa cola aqui, ela é super forte. Mas eu uso outros tipos de cola também. Já usei de silicone, uso essa daqui também. Cadê a minha... Acho que tá lá no quarto. Ah, não, tá aqui. Eu uso também essa aqui, ó, T6000 da Tech Bond. E uso a Pegamil, a cola Pegamil, que é a cola universal, tá? Mas não tem só da marca Pegamil, não. Tem de outras marcas também, que vocês também podem usar. Mas essas três são as que eu mais uso. Na verdade, assim, eu uso muito, muito, muito a Pegamil, que é essa universal. Ela tem algumas colas que ficam marcadas, ficam duras. Essa cola universal, ela não deixa o trabalho duro, ela tem um bom acabamento, digamos assim, né? Essa cola aqui deixa, tá? Assim, bem duro. E sem contar que eu nem sabia, né? Mas dependendo da quantidade que você usa, a forma que você cola, sai até uma fumaça. Ela esquenta pra caramba também, uma cola que esquenta. Isso aqui cola até dedo, tá? Cola até mão. Essa aqui fica esbranquiçada, essa daqui. A Universal não. Olha, a Universal, a não ser que você use uma quantidade bem grande. Qual o tipo de material mais adequado para as capas de almofadas, tanto no tecido quanto nos cordões? Normalmente eu faço a capa de almofada com algodão mais grosso. Tem um nome, né? Que eu não tô lembrando o nome, mas tem um algodão, chama algodão, um tecido de algodão, só que ele é mais grosso, a espessura dele é mais grossa, porque o algodão, ele tem várias espessuras. Então eu uso o mais grosso. Tem três formas de você fazer, tá? Em relação aos cordões. Eu gosto também de usar o cordão de algodão, que ele é trançado simples, de 3 milímetros. Eu gosto muito dele. É o mesmo que o 4 milímetros da São José. Por que que eu gosto dele? Porque ele tem uma estrutura muito boa, muito forte, não abre com facilidade. Então eu gosto bastante desse cordão. E aí tem algumas formas de você colocar, de você trabalhar com o cordão na almofada. Uma delas é você pedir para já fazer a almofada. Se você for fazer a capa também, você já pedir para fazer a capa da almofada com o trabalho junto, já costurando dentro. Então você faz o trabalho usando como base a medida da almofada e depois pede para costurar os cordões, tanto as partes de cima quanto a parte de baixo, a sobra, dentro da costura da almofada. Isso é uma forma. Outra forma é você passar os cordões num furo no começo da almofada. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum tecido aqui. Eu não tenho nenhum tecido, assim, tipo, por exemplo, aqui, né? Você dobra, tá aqui, dobrada a almofada. Você faz um furo aqui e passa os cordões, né? E aí começa a trabalhar com os cordões a partir daqui. Aí, pra finalizar, você tem duas opções também. Ou você abre a costura e finaliza com a costura, com os cordões finais lá dentro, ou você deixa a franja. Ou ainda você pode fechar dos dois lados, né? Trazer cordões dos dois lados e amarrar esses cordões com nós finais, deixando a franja também. O que mais que dá pra fazer? Dá pra você usar como aplique, né? Como eu já ensinei nas aulas de sexta aqui, já ensinei a fazer aplique de almofada, que eu usei botão na almofada e aí prendi o trabalho de macramê no botão, né? Então ele fica aplicado, eu consigo tirar quantas vezes eu quiser, quando eu quiser. Então tem algumas possibilidades aí. Você pode fazer o macramê, a almofada, com outros tipos de cordões também, tá? Por exemplo, com a malha. A única coisa que eu falo sempre que a gente tem que tomar atenção na hora que a gente vai fazer algum trabalho é prestar atenção para que esse trabalho vai ser utilizado, como ele vai ser utilizado. Então, se a pessoa tem animal de estimação, gato, cachorro, normalmente eles afofam a almofada. Se eles afofarem, por exemplo, um barbante, ele vai abrir com muita facilidade. Então tem que prestar, às vezes criança, né, sujar com facilidade. Então tem que ser algo que, pensando em tudo isso, né, com o cliente, você consegue distinguir, decidir qual é o melhor cordão para cada situação, né? No caso de ser uma almofada, onde a gente tem muito apoio, tem muita... onde as pessoas apoiam demais, né? Apoiam a cabeça demais, as costas demais, ela vai tendo atrito, né? Então pode também vir a abrir, se for um cordão que abra com facilidade, por exemplo, como o barbante, tá? Então eu uso essas dicas aí, eu usaria essas dicas.
cola universal, como chama? Existem várias colas universais, tá? Eu uso da marca Pegamil, que é a mais fácil que eu encontro aqui onde eu tô. Mas tem de outra, tem da Tech Bond também universal. Estou fazendo um espelho e tem as franjas. Para que elas fiquem durinhas, é preciso engomar? Como posso fazer se as franjas são todas juntas? Para que ela fique bem... Se você engomar, ela vai ficar bem dura, tá? Então, o que eu faria no seu caso? Eu testaria... Eu já testei, tá? Mas tô falando pra você entender. Engoma um pedaço fora, sem ser do espelho, pra ver se fica tão duro quanto você gostaria. Se ficou duro do jeito que você gostaria, aí, no caso, ela tá perguntando assim, como que eu faço pra engomar se as franjas são todas juntas? Daí você passa a goma somente nas franjas, tá? Existe essa possibilidade. Ele vai umedecer um pouquinho pra cima, mas você vai passar só nas franjas e já é o suficiente. Ó, esse daqui, o colar que eu fiz ontem, ó, ele tá bem durinho, ó, tá vendo? Eu passei só o spray. O que acontece com o spray é que ele sai, né? Com o uso, com o tempo, ele sai. Então, ó, tá vendo como tá bem durinho? Ó, então, o spray de cabelo mesmo, spray extra forte eu passo. Não tem uma marca específica, qualquer marca. E ele deixa também, só que ele não endurece e sai com o tempo. A goma não, né? A goma, ela fica lá dura, se ninguém lavar, tá tudo bem ali. Vai ficar durinha, né? Não ficar mexendo, etc. Como você faz a hidratação dos teus toquinhos pro suporte? E agora? Eu não faço. Se for de madeira, eu passo... É assim, gente, ó, o galho, se for galho de madeira, eu limpo ele, né? Eu passo ele, deixo ele de molho na água, 1 litro de água, para cada 1 litro de água, 1 colher de água sanitária e deixo de molho, dos dois lados, né? Se for muito pequeno o recipiente, eu viro. Depois que ele seca, aí eu tiro a casca, se for necessário, passo mais uma vez a água, espero secar, para aí eu passo algum óleo vegetal. É assim que eu faço. Mas não é todos que eu tiro a casca, por exemplo. Tem madeiras que tem a casca bem dura, bem forte, presa no galho, né? Aí eu não tiro. Só tiro o galho quando a casca do galho quando praticamente já tá solta com facilidade. Uma técnica para adaptar o macramê em bolo, queria enfeitar um bolo com macramê. Se você for colocar uma bandeirinha, eu ensino essa técnica no IGTV. Lá no IGTV tem uma técnica de fazer bandeirinha para bolo. Se for isso, se for direto no bolo, eu não sei te falar, nunca fiz. Passo a prancha nos fios dos painéis, mas não ficam retos e alinhados. O que eu faço? Você tem que organizá-los. Você tem que organizar mesmo, pentear e organizar a franja. Até no momento de cortar, assim, você organiza as franjas, né? Vai penteando, organizando elas para depois cortar. E vale a pena você começar, por exemplo, cortando da parte de trás. Organiza toda a parte de trás, corta. Vira do lado da frente do verso, né? Vira o lado certo, penteia e corta, né? E é importante vocês saberem que na hora de cortar, vocês nunca cortam direto o tamanho exato que vocês querem, né? Vocês cortam e aí vê se aquele tamanho tá bom ou não. E se precisar, vocês vão diminuindo. Nunca corta curtinho, direto. Se precisar arrumar, já era, cortou demais, né? Qual seria o alinhamento das franjas, igual do nosso cabelo? Precisa de uma boa tesoura? Precisa. Eu nunca cortei cabelo, né? Eu nunca cortei cabelo, eu só cortei franja de macramê. Mas sim, eu alinho, eu venho com pente, né? Venho com pente, vou alinhando e vou cortando, né, assim, quer ver? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vocês me pegam de surpresa, assim, eu vou fazendo assim, ó, vou penteando e alinhando e cortando, né? E tem uma coisa também, né, gente? A gente tem que lembrar que esse aqui é um trabalho manual, nunca vai ficar, tipo, ai, nossa, ficou perfeitamente perfeito, não tem nem um fiozinho fora do lugar, né? Aí também não dá, né? Então, é isso. Tem uma coisa também, se você pentear reto, é uma coisa, ó, olha a diferença, ó. Penteei reto, ou eu pentear pra baixo, tá vendo? Então, sempre você tem que colocar a franja da forma que você gostaria que ela ficasse, né? Então, se eu quero que ela fique pra baixo, então eu vou pentear ela pra baixo, de forma que na hora que eu corte, eu já corte pensando nesse processo dela ficar pra baixo, tá? Onde eu compro cordão de algodão? Eu compro, gente, cordão de algodão aqui na minha cidade, local. Normalmente eu compro local, mas faz muito tempo que eu não compro local. Normalmente eu tenho comprado com a Borro cordões, com a Gi, da Borro. E sem contar que a Gi também me presenteia, né? Além de eu comprar, às vezes ela também me presenteia. A maioria das vezes ela me presenteia. Então não tenho comprado aqui. Fiz uma
umas pulseiras com fio de cetim, dei acabamento queimado, mas soltou. Será que eu queimei muito pouco? Fica preto o fio, sabe? Aí tentei queimar o mínimo possível. Então, olha, o que acontece quando a gente for trabalhar, gente, com fio sintético? A gente sempre tem que deixar, não pode cortar tão rente que nem a gente corta o cordão de algodão. A gente tem que deixar um pouco mais de linha de cordão para que ele possa ser queimado. Porque na hora que você queimar, ele vai derreter e aí sim ele vai grudar ali. Se você não deixar um pouquinho mais de linha e cortar ele muito rente, ele vai soltar, tá? Então essa é uma técnica para o cordão sintético. Então sempre tem que deixar um pouquinho a mais de cordão. A hora que você queima, ele derrete e aí cola, tá? Se você deixar muito próximo, você vai queimar o trabalho e aí vai soltar. Não dá certo mesmo. Outra coisa em relação ao sintético, você precisa queimar com azul do fogo, com a parte azul do fogo, para que não fique tão preto, tá? Então, por exemplo, no caso do isqueiro, a parte azul do fogo queima bem perto da onde sai, bem perto do isqueiro, né? E o fósforo também, bem perto da cabeça do fósforo. Terminamos de aparar as pontas, sempre aparece mais algumas, é incrível, é verdade. Nossa, mas sempre tem, não tem jeito, se a gente... Não tem o que fazer, né? Sempre vai aparecer um pouco ali a mais. Como fazer tassel em um painel de cordão de algodão? Desfiar é um sufoco. Gente, desfiar cordão, principalmente cordão de algodão, é trabalhoso, tá? É muito trabalhoso. Então vocês contabilizem e coloquem dentro do orçamento de vocês esse trabalho a mais, tá? Agora, eu sempre desfio de baixo pra cima. Tô tentando achar uma tesoura, porque eu tava trabalhando lá no quarto. Eu não tava trabalhando aqui no escritório. E agora, eu não sei onde tá a tesoura aqui do escritório. Sumiu. Como se eu não tivesse um monte de tesoura, né? É isso que eu falo, né? Você vê, as coisas na minha casa, elas criam vida. Criam vida. Aí também? Enfim, mas eu queria mostrar pra você. Deixa eu te mostrar como que eu faço. Ô, gente, eu vou falar, viu? Não acho as coisas. Não acho. Peraí que eu vou espirrar. Mexi com o tassel. Ô, meu pai, eu guardei hoje isso aqui. Aqui, ó. Eu uso esse abridor de casas. Aqui, ó. Achei. Na hora que eu não quero, que eu não tô procurando, eu acho. Ó, eu uso esse abridor de casas. Pode ser o pequeno ou pode ser o grande, tá vendo? Eu uso ele. E aí eu vou, pego a ponta aqui do tassel, ó, e vou abrindo ele devagarinho. Isso que funciona muito bem, não precisa ser abridor de casa. Se você tiver um palito de dente, um garfo de fundir, dá certo. Qualquer coisa bem afiada, você vai passando ele de baixo pra cima e vai abrindo a franja, né? Agora, gente, é trabalhoso, tá? Já adianta, assim, é trabalhoso. Sem contar que tem que, ó, já tô espirrando, já tô com vontade de espirrar. Então, tem isso também. Pois é, gente, vocês vê? Um monte de tesoura, eu não achei nenhuma aqui. Então, já tá cheio de fio, né? Pois é. Junta, gente, esse negócio é uma loucura. E o cabelo fica, o rosto, às vezes, o olho, às vezes tem os cílios. Eu fiz uma capa de almofada com nó duplo alternado e percebi que vai ficando um pouco estreito dos lados, tipo afinando. É normal? É normal. Não fez nada errado, é normal. Se você não quiser que fique assim, você tem que deixar uma distância maior entre os fios, entre os nós, desculpa. E ainda assim ele vai diminuir um pouco também. Desfiar é igual pentear cabelo, bem cacheado. Isso, exatamente, de baixo pra cima. Eu sempre uso máscara quando eu preciso fazer desfiar. Senão eu não aguento, gente. Até o meu olho arde, coça. O festonê super difícil no começo e que agora já tá gostando, não tá perfeito ainda, mas é assim também. Eu sou assim, eu comecei assim também, tive dificuldade no começo, depois não fui levando com jeito e fui aprendendo e aí hoje eu tiro de letra. Às vezes que a gente faz nó duplo, ele tende a ficar embarrigado assim, ó, se a gente for fazer comprido, né? Ele tende a ficar assim, ó. Posso fazer algumas peças para deixar pronta a entrega? Pode. O que normalmente é assim, ó, cada um trabalha de uma forma. Eu sempre trabalho com pedidos por encomenda, né? Mas se você já for trabalhando, já for testando, já for aprendendo, você pode ter alguns projetos à pronta entrega. Eu tentaria ir fazendo e vendendo, tá? Pra você já ir recuperando o investimento que você vai fazendo, né? Por exemplo, suporte de plantas é algo que sempre sai com mais facilidade, né? Do que painel, né? O painel normalmente é um pouco mais pessoal, né? Cada um gosta de um modelo, de um tipo, etc. Agora, chaveiros, suporte de plantas, projetos que são mais básicos, assim, né? Eles saem com mais facilidade. Porta-álcool, bolsa,
Então, né, ficaria mais fácil do que, por exemplo, um painel. Painel, gente, para vender painel, eu só vendo por encomenda. É raríssimo eu vender um painel pronto. Raríssimo, sim. Não me recordo. Acho que 2 vezes eu vendi, que eu fiz, por alguma razão eu tinha feito, e aí acabei não vendendo, não tô me lembrando agora, já faz tempo. E daí depois vendi, mas é bem mais difícil. Ensina algum trabalho com nó serpente, por favor. Já ensinei diversos. Hoje estão dentro do curso. Inclusive, eu ensino o nó serpente lá no IGTV. Já olhou? O último que eu mostrei o nó serpente, no acabamento, foi o espelho, a moldura de espelho. Também usei o nó serpente lá. E no IGTV tem o passo a passo também. Cordão de algodão, gente, é um investimento, não é um investimento barato, e você tem que colocar isso dentro do valor do produto, né? E claro, gente, assim, ele é mais vistoso, né? Então, por exemplo, aqui no meu ateliê, eu vendo muito mais produtos com cordão de algodão. Não é porque eu uso só porque eu gosto, não é nada disso. É porque ele sai mais também, né? Eu tenho muito cliente que é arquiteto, decorador, eles optam mais por esse tipo de cordão, normalmente. Vários suportes prontos, mas não sei como postar para venda, porque não basta só você postar, né? Você tem que postar, divulgar seu trabalho, levar com você onde você for. A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, gente, também, né? Assim, estudar um pouco mais sobre essa questão de venda, de venda online, né? De que forma que a gente pode oferecer isso pro cliente, né? Eu normalmente, por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem simples. Eu postei aquele arco-íris no feed. Eu recebi 5 pedidos de orçamento em 1 hora da postagem. Eu postei, não tinha dado nem 1 hora ainda, já tinha recebido 5 pedidos de orçamento dele. Inclusive, passei para os meus alunos, que eu não tô conseguindo fazer. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, postar é uma coisa, mas tem que fazer uma bela foto, uma foto bonita. Se você tiver ele a pronta entrega, já vale colocar a sacolinha com preço. Então, tudo isso tem que estudar, tem que saber como faz, né? Ter uma atenção. Eu recebo cliente na minha casa. Gente, não recebo nem parente na minha casa desde que começou a pandemia. Ai, gente, é o seguinte, ó, quando não tinha pandemia, normalmente o cliente que retira o material. Então, o cliente não entrava, né? Eu moro num condomínio, então na portaria, ele pegava na portaria comigo. Eu descia até a portaria, eu vou até a portaria, né? Porque não é condomínio, não é apartamento, é condomínio. Então eu vou até desço porque eu falo que aqui em casa é um sobradinho, então eu desço lá, mas vou até a entrada de casa, do portão. E aí lá no portão eu entrego pro cliente. Mas já aconteceu de cliente entrar também. Às vezes beber uma água, alguma coisa, né? Enfim, teve uma cliente que furou o pneu, ela acabou tendo que esperar muito tempo o marido, o seguro, não lembro agora. Mas era alguma coisa assim. Mas é raro receber cliente em casa. É super comum, né, a gente ter dificuldade com precificação quando a gente começa a trabalhar com isso, tá? Primeira dica que eu dou assim pra você é que você comece anotando todas as informações de entrada e saída dos seus gastos e entradas, né? Então, por exemplo, gastei, né, sei lá, R$30 num rolo de cordão e com esse rolo deu para fazer um modelo X de suporte, um modelo Y e um modelo Z, sei lá, 3 modelos Zs, né? E aí você vendeu, quanto entrou, quanto saiu. Ah, mas eu precisei comprar esse cordão, e aí fui até o local, paguei estacionamento, a gasolina do carro, tudo isso tem que contabilizar, tem que entrar dentro das suas contas. Quando você começar a contabilizar essas contas, contabilizar as contas é uma coisa, né? Quando você começar a anotar todas essas contas que você tem, tanto de entrada quanto de saída, você vai ter uma noção de quanto você gasta e quanto entra. E aí você consegue ter uma noção de como calcular esse preço. Eu ensino isso também aqui em destaque, tem um destaque chamado preço, onde eu falo sobre isso. Uma coisa é eu ensinar, outra coisa é vocês correrem atrás, sabe? Vocês fazerem acontecer. Porque foi assim que eu fiz. Não tinha ninguém pra me ensinar quando eu comecei, né? Há 4 anos atrás, ninguém ensinava macramê. Então, eu fico muito, muito feliz de saber que vocês, além de aprender, colocam em prática, correm atrás também de fazer as vendas de vocês. Sobre
ter braços para ajudar, contrata alguém, paga por dia para a pessoa te ajudar. Eu fazia isso quando eu precisava de ajuda, né? Então, por exemplo, porque assim também, quando você tem alguém para te ajudar, você consegue produzir mais quantidade, né? Então, você ganha nas vendas também, quando alguém tá te ajudando, na agilidade do processo, né? Isso facilita também, né? Agora, gente, ó, corte de cordão. E às vezes, por exemplo, se você fez algum trabalho, desfazer nó, encaixe de cordão em varão, tudo isso leva tempo e às vezes uma outra pessoa pode fazer isso pra você, né? Então facilita também. Você acha que é melhor focar em peças pequenas, vende mais? Se você estiver começando agora, as peças pequenas te auxiliam no treino para quando você for fazer uma peça grande. Não acredito só que você precise ficar só com as peças pequenas, né? Mas por que eu indico que você comece com as peças pequenas? Primeiro, para que você não se frustre. Né, vai começar uma peça grandona, não consegue terminar, tem dificuldade de fazer, acaba largando no meio. Isso é o primeiro ponto. Segundo é que você fazendo peças menores, você consegue treinar mais os estilos de nós, de cordões, de diferentes cordões. Você consegue entender mais esse processo do macramê, né? Da técnica, da prática do macramê. E aí, aos poucos, ir aumentando a quantidade o tamanho dos projetos, né? O tamanho final dos projetos. Mas não é que eles vendem mais, né? Eu, por exemplo, comecei, quando eu vendia, eu só fazia suportes. Comecei fazendo suportes de parede, suportes pequenos, não eram grandes, eram de 50, 60 centímetros. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo mais suportes, mas eu só vendia suportes. E não eram pequenos, eles eram até grandes. Eu estava vendo o cordão de algodão para comprar e tem informação de trançados, tá certo? Sim, cordão de algodão, normalmente ele é trançado, ou simples ou duplo. Buscar e captar clientes, primeiro de tudo, é você saber qual cliente você quer vender. Para qual cliente você vai vender? Traça um perfil aí. É para homens? É para mulheres? De qual faixa etária? Essas pessoas, elas normalmente, do que elas gostam, né? Então, você vai traçando as informações de perfil do cliente e aí você consegue oferecer melhor para quem você quer vender. E tem uma outra coisa também, gente. Às vezes você quer vender para um perfil de cliente, mas você não começou a vender ainda. Então, essa informação, ela vai te dando, vai retornando para você conforme você vai vendendo. Então você tem que fazer postagens, você tem que oferecer para as pessoas que estão perto de você, você tem que mostrar, por exemplo, aqui em casa, eu coloquei na entrada de casa, eu presenteei uma arquiteta que era bem conhecida aqui em Campinas. Então isso tudo foi me abrindo possibilidades para eu poder começar a vender mais e mais, né? Busque parcerias na sua região. Então, na hora que você começar a vender, começa a entender para quem que você tá vendendo, né? Faz um cadastrinho de cliente simples, né? Pergunta o nome, a localização dessa pessoa, né? Onde que ela mora, localização, digo assim, você vende só na sua região? Você vende online, né? Qual a região dessa pessoa? Tenta entender qual a faixa etária dela. Embalar o macramê para enviar pelos correios. Uma coisa importante vocês saberem assim, tá, gente? Cada local tem uma regra para envio, né? No caso do correio, na verdade, algumas questões vale para todos, como por exemplo, qual é o produto que você está embalando, né? Então você tem que ter uma embalagem que seja segura, que tenha resistência ao peso daquilo que você está colocando lá, que mais? Que seja do tamanho por exemplo, que não seja tão apertada, né? O produto lá dentro, que não seja tão apertado, que tenha uma embalagem que caiba ele com segurança, porém que também não fique folgado, né? Mas também não fique tão apertado que possa vir, por exemplo, a rasgar a embalagem, né? E aí, feito isso, aí, gente, a embalagem também é uma questão muito pessoal, né? Cada um embala de uma forma, né? Eu sempre coloco papel seda em volta da embalagem, protejo, por exemplo, a argola, né, porque ela pode bater na caixa e acabar rasgando a caixa, então sempre protejo a argola, dobro conforme os nós, né, por exemplo, se eu tenho uma sequência de nós duplos, se eu conseguir, eu não dobro esses nós duplos, né, eu deixo eles livres e dobro sua parte, que é a base, onde não tem nó. Mas se for necessário dobrar onde tem nó, normalmente eu não dobro de uma vez, não. Eu faço um círculo assim, por exemplo, com suporte, né? Eu evito de dobrar os nós. Em relação, por exemplo, se você for trabalhar com haste, também proteger bem a haste do painel, né? Do suporte de parede, se for suporte de parede. E, enfim, o que mais? Eu acho que é isso, assim, né? E aí, lá no correio, você tem como definir
de medidas, tá? Não é toda medida que a gente consegue enviar pelo correio. Tem alguns outros locais que fazem envio de projetos maiores, né? Mas o correio faz até 70 centímetros com um preço até dá para enviar. Agora, mais que isso, o preço fica realmente assim inviável através do correio. Aí teria outras empresas, por exemplo, como Melhor Envio, que também daria para enviar esses painéis maiores, grandes, né? O que mais que eu preciso falar sobre embalagem? Aí você pode embalar com caixas. Eu normalmente embalo com caixas que eu reciclo. Então, por exemplo, vou na farmácia aqui perto, ou então no mercado, pego essas caixas, viro ao contrário, né? E reciclo essas caixas, reutilizo elas. Às vezes eu até corto de um formato que fique melhor para encaixar o meu produto. Ou você pode também usar as embalagens do próprio correio, que também daí tem um custo, você teria que adicionar esse custo dentro do valor, né, do envio. O que mais? Acho que é isso. Aí você tem que saber o endereço, né, completo da pessoa, o nome completo da pessoa para quem você vai enviar. Acho que é isso. Tem um destaque aqui no IG que chama Pode Entrar. Dentro desse destaque eu mostro um pouquinho, assim, o passo a passo de como que eu embalo. Tem também, no IGTV também tem um arco-íris, eu embalando um arco-íris também mostra. Então, às vezes, vale a pena, às vezes, visualizar é mais fácil do que eu falar e vocês tentarem imaginar, né? Então, pode ser que ajude também. Você tem alguma instrução para quem quer trabalhar com aluguel de peças em macramê? Eu já fiz isso. Eu só aluguei, eu tenho uma única peça que eu alugo, que eu já aluguei ela 4 vezes. Então, o que você precisa, assim? Eu nunca trabalhei em grande escala, assim, com isso, tá? Com aluguel de grandes peças, mas uma coisa que eu sei que você precisa é fazer uma declaração de como aquela pessoa está recebendo aquela peça. Por exemplo, dizer o estado que ela está recebendo aquela peça, qual é a medida daquela peça, o dia que ela está recebendo, o dia que ela tem que devolver, se ela tem que entregar ou não. Qual é o valor caso haja alguma avaria dentro dessa peça, qual a forma que ela deve ser embalada para ser entregue novamente, o que vai acontecer, dependendo do tipo de trabalho que você tiver, eles entregam de qualquer jeito, embola de qualquer jeito, e aí chega para você tudo inosado. O tempo que você perde para refazer o trabalho, para desfazer o trabalho, é o tempo de fazer um trabalho novo, quase. Tô exagerando, né? Mas, então, tudo isso tem que estar descrito eu diria, numa declaração, assim, de que a pessoa recebeu daquela forma e ela deve entregar daquela forma, né? Outra coisa é você calcular o valor de aluguel já pensando que se tiver qualquer avaria também que cubra o valor dessa peça, né? Tem uma outra coisa que é importante dizer, é que normalmente a peça que ela é alugada, ela vai você consegue vários valores em cima dela, né? Então, e você também tem que manter essa peça bem vista, assim, não dá pra deixar ela toda inosada, toda bagunçada, etc, né? Então, dependendo do tamanho da peça, se você vai fazer primeira locação ou não, se você já tá alugando ela mais vezes. Normalmente, primeira locação é um custo maior, né? Porque você vai ter que fazer essa peça do início, né? Específico para aquela pessoa, e depois ela vai poder alugar, e ainda assim pode ser que tenha pessoas que não tenham interesse em aluguel daquela peça. É diferente de você alugar uma peça que já tá pronta, que você já fez, e aí o valor acaba sendo um pouco menor, porém, você precisa pensar nessa questão da declaração no caso de avaria. Foto, né, com imagem. Eu uso o portfólio de imagens que eu tenho no próprio Instagram. Meu Instagram acaba virando um portfólio de imagens. A pessoa, por exemplo, se eu tenho aluguel de alguma peça, eu normalmente trabalho com imagens, né? Agora, se essa peça tá dentro de uma loja de locação, aí a loja que é responsável por essa locação. São coisas diferenciadas, tá? Então, uma coisa é você ser responsável pela locação. Então, por exemplo, a pessoa loca e devolve para você. Outra coisa é você repassar para uma loja que vai locar, né? Então, é a loja que é responsável por essa locação. E aí, para exposição, vai depender da loja, do espaço que ela tem, como ela quer deixar, né? Tem muitas lojas de locações que deixam as coisas penduradas, assim, pra pessoa já ver, né? Eu acho que teria que ter um cuidado especial também com a questão de tirar o pó, né? Da limpeza desse projeto que vai ficar exposto, não deixar exposto no sol, né? Etc. Todas as vezes que nós formos trabalhar com cordas de dentro, é obrigatório ser menor? Não. Você precisa pensar que
todos os cordões que são cordões de amarração, ou seja, o que isso significa? Que serão cordões que a gente vai dar uns nós com eles, eles têm que ser pensados conforme a quantidade de nós que você vai dar. Né? Então, normalmente, isso não é uma regra. Normalmente, os cordões que a gente vai fazer um suporte, por exemplo, de plantas, os cordões internos são menos trabalhados do que os externos. Isso vai depender, claro, do modelo que você estiver fazendo. Você pode, por exemplo, trabalhar com metade do suporte feito com os cordões de amarração de externos e depois metade do suporte com os cordões de amarração interno. Você vai trocar de lugar, por exemplo. Dá pra fazer, tá? Então, o que você precisa pensar? O cordão interno, vai haver alguma amarração? Normalmente, por exemplo, no suporte de planta, sim, ele acontece essa amarração na base. Então, digamos que você não vai utilizar os cordões internos para amarração. Você vai utilizar só os externos. Tá, então você já sabe que o interno vai ter menos quantidade do que o externo. Beleza. Só que o interno também vai ser usado para amarração da base. Então você precisa calcular quantas amarrações você vai fazer na base. Por exemplo, digamos que você vai fazer 2 nós duplos na base. Quanto cada nó duplo leva para fazer esses nós, para você deixar a mais dentro do cordão interno. Então, dentro do cordão interno, normalmente o cordão interno equivale ao tamanho final do projeto, se você não for fazer nenhum nó com ele, né? Agora, se você for trabalhar um nó com ele, por exemplo, como eu dei o exemplo anterior aí, que é a base do suporte, você precisa também calcular, por exemplo, 10, 20, 30 centímetros a mais para fazer esse nó a mais da base, com aquele cordão que também vai ser de amarração, que vai virar o cordão de amarração, que é o interno. Não sei se deu para entender. Faz para impermeabilizar. Gente, eu vou repetir todas as vezes que eu falo sobre impermeabilização, eu gosto de frisar. É importante vocês saberem que eu não impermeabilizo qualquer peça. Eu só impermeabilizo peças grandes e que estão muito expostas e quando o cliente paga e opta por isso. Impermeabilização é caro, tá? Não dá para ficar impermeabilizando tudo quanto é peça. A não ser que você cobre para fazer isso em todas as peças. Segundo, eu sigo sempre a impermeabilização, as recomendações de uso do impermeabilizante. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com impermeabilizante para cordões de algodão, eu normalmente trabalho com o Helptex. Daí eu vou lá nas instruções de uso e sigo as instruções de uso dele. Não tem uma regra específica, porque vai depender do tipo de cordão que você está usando e do tipo de impermeabilizante que você está usando. Cada um tem uma forma de ser aplicado conforme o próprio fabricante indica, tá? No caso do cordão de algodão, o cordão tem que estar limpo, você aplica e espera secar, testa para ver se repeliu a água ou não, o líquido ou não, porque normalmente eles repelem líquidos. Se repelir, ótimo, senão tem que refazer e depois esperar secar e aí tá pronto, tá? Detalhe, para isso você tem que proteger as mãos, proteger olhos e nariz. Que mais? Acho que é isso. Fio para iniciantes. O melhor fio para iniciantes é aquele que você encontra com facilidade dentro da sua cidade. Por quê? Porque normalmente, se você for vender, se você for trabalhar com a venda do macramê, quando você posta essa foto, alguém vai querer comprar. E aí, às vezes, você já tem aquele lá que você fez, já tem um dono, ou você fez para ficar para você, ou você fez para presentear. E aí a outra pessoa quer comprar, você já tem que saber onde tem o material para você poder oferecer com facilidade. Isso é um ponto. O segundo ponto é que normalmente nós utilizamos cordões mais grossos para trabalhar com macramê, de 3, 4, 5 milímetros, tá? Vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. Se for barbante, normalmente de 24 fios para cima. Dá para trabalhar com menores? Dá. Dá para trabalhar com fios mais finos? Dá. Mas para quem está iniciando, a indicação seria já buscar algum tipo de fio que tenha esses resultados maiores, né? Que tenham essas espessuras maiores. Se você não tiver, você pode começar com aquele que você tiver. Eu quero só treinar os nós. Com cadarço dá para treinar os nós. Com cordão de blusa, né? De moletom, com cordão de calça, dá para treinar os nós. Agora, se você quiser fazer com esse intuito da venda, como eu disse lá no começo agora, precisa já pensar em qual cordão tem com mais facilidade por aí, que fica mais fácil você oferecer para as outras pessoas também. Para embalar
Ah, enrola o cordão como se fosse um caracol. Isso. Então, quando eu vou embalar os cordões, eu não dobro os nós. Eu embalo como se fosse um caracol. Mais do que isso, se ele tiver um comprimento, se ele tiver no comprimento, digamos que assim, ó, que o nó esteja aqui, ó. Eu não dobro ele, tá? Eu normalmente faço assim, ó, vou dobrando com os nós esticados e coloco ele numa embalagem mais reta. Agora, se não há como, se o produto é muito grande, alguma coisa assim, aí eu embalo como um caracol, deixando sempre os nós maiores na parte externa, né, pra ele ficar mais largo. O cordão ideal para fazer suportes de planta. Acho que vou dentro daquele, vou falar para você que é a mesma resposta que eu dei agora para qual o melhor cordão utilizar, né? Qualquer cordão pode ser feito, com qualquer tipo de fio, cordão, barbante, você consegue fazer suportes. Então, o ideal é que você busque aí qual é o que você mais tem com facilidade dentro da sua cidade. Lembrando de tentar buscar espessuras mais grossas, tá? Não tem esse, tipo, o ideal é isso, só dá pra fazer com ele, não tem isso, tá? O macramê, ele é uma arte livre que você pode criar livremente, né? Então, só pra você ter uma ideia, eu já fiz suportes de plantas com barbantes finos, já fiz suporte de plantas com barbantes de 24 fios, já fiz suporte de plantas com cordão de algodão 3, 4, 5, 8 milímetros, já fiz suporte de plantas com fio náutico, com fio de poliéster, com sisal. Nossa, gente, o que eu mais fiz na vida foi suporte de plantas. Já fiz suporte de plantas com linha tipo lã, malha, adoro trabalhar, fazer suporte de plantas com malha, adoro, já falei, né? Aquelas malhas grossas, adoro. Quando eu encontro malha grossa, não gosto de malha fina, não. Pra fazer suportes, gosto de malha grossa. Que mais? Nossa, gente, o que você tiver, assim, com facilidade, dá pra fazer suporte de plantas. Eu falo muito sobre o teste de cordões, né? Porque o cordão, ele é muito pessoal. A escolha do cordão, ele é muito pessoal, né? E vai depender também o público que você tem para que eles comprem esse suporte, né? Então, quando eu comecei trabalhando, não existia cordões coloridos, né? Nem barbante 24 fios, não existia. Não existia cordão de algodão colorido e não existia barbante 24 fios. Então, eu trabalhava muito com a malha colorida, por exemplo. E vendia super bem. Então vai variar, e eu gosto muito da malha, gosto muito do cordão de algodão, 4 milímetros, 5 milímetros. Que mais? Acho que é isso. Você faz macramê em toalha de banho ou toalha de lavabo? Não sei trabalhar. Aliás, mentira. Saber eu sei, mas eu odeio trabalhar com cordão fino. Odeio. Eu sei que é necessário às vezes, inclusive eu tô fazendo uma peça pra vocês, pra ensinar vocês com barroco 6. Gente, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com cordão fino, muita, tá? Assim, não é que eu não consigo, que eu não sei. Eu sei, mas nossa, o trabalho não rende. Quando a gente faz o trabalho com cordão grosso, o cordão rende, né? Então, eu sei fazer, porque assim, uma vez que você aprende macramê, você consegue fazer macramê em qualquer lugar, tá? Na barra da toalha, na barra da coberta, na linha de tricô até uma corda grossa. Macramê, uma vez que você aprendeu, você consegue fazer. Agora, eu particularmente não faço, tá? Eu tenho alunos que fazem na barra de toalha. Aliás, é lindo, né? Eu que não tenho essa habilidade. Como que eu defino a minha profissão? Eu trabalho criando e vendendo macramê. Você quem decide. Você é uma artista de macramê, você é uma artesã, você é uma empreendedora de artes manuais. É uma decisão sua aí, você quem decide. Eu passei, assim, hoje eu me considero uma empreendedora, uma empresária, né? Eu, inclusive, falo assim, eu produzo e dou aulas, né? Ensino macramê hoje. Hoje eu falo assim, hoje eu produzo e dou aulas de macramê, né? Mas eu falava sempre, depois que eu comecei a trabalhar com macramê, eu sempre falei, eu sou artesã, né? Pode falar autônoma, artesã, autônoma. A partir do momento que você tem um CNPJ, você é empresário. Vai depender de como você quer ser visto, tá? Agora, artesão, toda vez que a gente trabalha com artes manuais, a gente é artista, né? A gente é artesão. Aí vai depender da forma que você quer ser chamada. Pra que alugaria? Existe um mercado muito grande dessa questão de aluguel. A pessoa pode alugar para fazer casamento, para fazer batizado, para fazer backdrop, né? Um backdrop atrás do bolo. Pode ser um backdrop para o altar de casamento. Pode ser uma luminária para iluminar ambientes para fotos, pode ser cadeirinha, banquinho para crianças, por exemplo. Vai variar,
Sim, tem um mercado bem extenso, assim, né? Você pode se especializar em alguma coisa específica, ou em festas, por exemplo, ou para aluguel de fotos, aí vai variar. Dá para fazer capa de almofada sem ter que costurar na capa de tecido? Dá. Você pode furar o tecido. Então, por exemplo, você dobra o tecido assim, ó, em dois, e vem aqui e faz. Eu vou fazer um negócio bem esdrúxulo aqui, mas teria que ser feito com. Você fura aqui, ó, por exemplo, e aí coloca, né, passa o cordão, como se fosse uma costura, passa o cordão aqui e começa a trabalhar daqui pra baixo. Ou você pode fazer um aplique com cola, por exemplo. Você pode fazer o aplique e colar. Tem que ser uma cola que possa ser lavada, né? Normalmente, aquela cola T6000 da Tecbond pode ser lavada. Nunca testei, tá? Mas lá tá escrito que pode ser lavado, que é lavável. Que mais? Sem costura. Acho que essas são duas boas opções para você fazer uma almofada sem costura, né? Ou você passar os cordões dentro da ponta da almofada, ou você colar. Acredito que essas sejam duas formas. Ou então, ainda, eu já ensinei também a fazer um aplique de almofada com botão. Então, você tem um botão, eu coloquei um botão, né, nas beiradas, assim, das almofadas, e aí o aplique encaixado nesse botão e fica, né, aplicado dentro da almofada, assim, em cima da almofada. Vai variar aí de qual resultado você quer ter para essa questão aí. Eu gosto de trabalhar com a linha macramê, gosto de trabalhar com a linha macramê, é um barbante, tá? A linha macramê nada mais é do que um barbante, então eu particularmente gosto. Trabalho, já fiz bastante trabalhos com ele, já fiz trabalhos grandes com ele, e acho que fica muito, muito bonito a franja dele eu acho que fica muito bonita. A questão do barbante não é da linha da macramê, não, é de qualquer barbante, tá? É que você tem que ter uma atenção maior, porque todos os barbantes são torcidos. E ao longo do trabalho, eles vão se distorcendo, mesmo que você passe um nozinho na ponta, mesmo que você passe uma fita na ponta, durante o trabalho ele pode ir se abrindo, né, e se distorcendo, porque ele é torcido. Então, você tem que ter uma atenção a mais dentro desse processo, né? Então, ele é um pouco mais trabalhoso para essa atenção. Sem contar que todas as vezes que você errar um nó feito no barbante, quando você precisa desfazer esse nó, você também tem que ter muita atenção no momento de desfazer o nó, para que ele não fique, para que você não puxe fios a menos, né, do que aquele cordão, ou então que você puxe os fios e ele fique já distorcido ali, né, aberto. O fio de malha, o suporte com o peso do vaso com o tempo, não estica e solta? Não, isso não existe. Isso é uma lenda que criaram, aliás, todo mundo me pergunta isso, todo mundo, eu não sei de onde vocês tiram essa informação, mas assim, não, tá? Não acontece isso. Eu falo o seguinte pra vocês, gente, sempre que vocês receberem uma informação, não acreditem nela, inclusive nas minhas, tá? Testem, eu sempre falo assim, né, testa, eu sempre mostro, né, testa, tá até parecendo meu cabelo branco na minha testa, ó. Eu sempre falo pra vocês, testem, por quê? Porque às vezes a minha verdade não é a sua. Porque às vezes o que eu falo não vai dar certo pra você. Ou porque às vezes você vai fazer o que eu falei e vai encontrar uma forma melhor de fazer. Então, sempre testa, tá? Isso é um ponto. Segundo, agora eu vou falar da minha experiência. Eu vendi muita malha quando eu comecei a trabalhar, porque como eu te falei, há 4 anos e meio atrás, quando eu comecei, não existia cordões coloridos, eu só vendia colorido malha. Vendi muito, eu nunca tive nenhum problema do vaso pesar, esticar e soltar, nada disso, nada. Só pra você ter uma ideia, eu tenho um suporte de plantas em fio de malha aqui na entrada de casa, que ele tá lá há 4 anos, com uma bacia, sabe aquelas samambaia de vó? É uma bacia, tem 40 centímetros na boca. Gente, 40 centímetros na boca. Eu tô sem aqui, ó, fita métrica. O meu vaso, ele tem isso daqui, ó, de boca. Pensa, é uma bacia, literalmente. Ele tem mais ou menos 20 centímetros de altura, o vaso. E todas as vezes que eu tiro pra lavar, ele volta ao normal. Nunca aconteceu nada com ele. Vender só a capa. Então eu pensei em algum tipo de envelope. É isso mesmo? Com um botão? Meu, perfeito. Você pode fazer o envelope exatamente, amarrar dos lados, costurar da lateral, ou então fazer o nó na lateral, e aí você traz esses botões em cima e fecha, perfeito. A linha macramê equivale a 24 fios de espessuras? Não.
Que assim, primeiro de tudo, que o barbante ele não é contabilizado por espessuras, e sim por quantidade de fios, tá? 24 fios é 24 fios, macramê é macramê. Macramê é um pouco... Imagina um barroco, 3 barrocos torcidos. 6, 12, 3, mais ou menos 18 fios, aproximadamente, tem o macramê. Qual o cordão ideal para colar? Depende qual tipo de colar, tá? Tem colar que dá para fazer com cordão de algodão, com barbante, com corda náutica, com cordão náutico, com cordão de poliéster. Da mesma forma que a gente usa os cordões para fazer os projetos, por exemplo, um suporte, você também vai poder utilizar para fazer um colar. Vai depender do tipo de retorno, de resultado que você quer dentro daquele projeto, né? Coloca a planta em um cachepô para não estragar o suporte na hora de regar. 2 coisas, ou dentro de um cachepô ou com um pratinho. E aí no pratinho eu sempre indico colocar o dedo para saber até onde a água vai, né? Para não deixar a água transbordar. Dica você daria para deixar a pena bem grande e bem firme? Primeiro, eu não sei o quanto você quer deixá-la dura, tá? Mas normalmente, ó, por exemplo, esse daqui, ó, essa peninha aqui tá super durinha, tá vendo? Essa franjinha tá super estruturada, eu passei spray de cabelo extra forte, na frente e no verso. Ah, não, mas eu quero deixá-la bem dura mesmo. Aí você tem 2 opções. Ou você engoma, e aí eu falo sempre pra pessoa que engoma, pra ela testar num pedaço pequeno de franja, fazer uma franja com outro cordão pra testar, para ver se fica do jeito que você imaginou. Ou você pode colocar um tecido atrás da folha, um tecido atrás da folha, e se ela for ficar na parede, por exemplo, ela pode só ficar com tecido aqui. E aí você põe na parede, né, digamos um painel na parede, e aí a folha, o tecido fica aqui por trás no verso. Ou se ela não for, se ela for ficar aparente, eu faria 2 folhas bem grandes, por exemplo, bem grandes, 2 folhas, e tecido nas 2 e depois colaria ou costuraria as 2 juntas, pra ficar a pena dos 2 lados. Dá certo também. Cortei a franja de uma unidade de um jogo americano e cortei menor. Como resolver isso? Já é a última unidade do jogo de 12 unidades. Uma coisa que você pode resolver é cortar das outras 11 unidades, pra ficar igual. Se você falar assim, não deu, porque assim, ficou muito, muito curto, também tem isso, ou só ficou diferente dos outros, né? Se ficou só diferente, eu tentaria deixar todos iguais. Agora, não dá pra deixar todos iguais, ficou esquisito, ficou feio, eu refaria. Ou então, você tenta adicionar cordão pra fazer a franja, ainda assim, não sei se vai ficar bom, né? Se você falar assim, dá pra cortar das outras unidades pra ficar igual, eu cortaria das outras unidades pra ficar igual. Se você falar, não dá pra cortar das outras unidades, eu refaria, eu acho, assim, pensando assim muito rapidamente. Ou você tenta adicionar alguns cordões no final do nó, pra fazer uma franja um pouco maior. Tem coisas que a gente erra e que, de fato, pagamos pelo erro, né? Engomei o barbante de algodão com cola e amarelou um pouco. Eu nunca engomei com cola, nem indico, tá? Não indico engomar com cola, indico engomar com goma. Com o quê? Com amido de milho. Eu normalmente uso goma pox, né? Mas existe aquela goma que é feita desde sempre, né? Que as nossas avós faziam pra engomar roupa, que é a do amido de milho. De painel o pessoal gosta mais, vai depender do seu tipo de público. Painel sempre foi algo assim, eu já vendi muito painel, mas atualmente as pessoas têm me pedido, vou dar um exemplo, eu postei o arco-íris lá, não tinha dado 1 hora que eu tinha postado, já tinha recebido 5 pedidos de orçamento. Então, painel mesmo, faz tempo que eu não recebo orçamento, que eu não pedido de orçamento. Normalmente é suporte, e essas outras coisas que eu faço, né? Talvez porque faz tempo que eu não faço, né? Que eu não demonstro. Então, também tem isso. Quanto mais você posta, né? Mais as pessoas veem que você faz aquilo, talvez elas desejem mais aquilo, né? Acho que é isso, né, gente? Um grande beijo pra vocês e até mais.